O tema hoje é: qual é a sua história com Jesus? Olha para o teu irmão, fala para ele: qual é a tua história com Jesus? Essa palavra ela nasceu de um momento que eu fui assistir um vídeo de um testemunho, e o homem no vídeo, ele conta que um dia ele conheceu uma jovem, eles tiveram um tempo juntos, depois essa jovem sumiu da vista dele. Ele estava um dia com saudade, pegou e ligou para ela e falou que queria ver ela. Essa jovem marcou com ele, eles foram num restaurante e ficaram ali um tempo conversando. E aquela jovem falava para ele o que Jesus fez na vida dela, que ela havia sido salva, que ela havia sido liberta, e ela pega e convida ele para ir numa célula com ela. E ele, interessado nela, aceitou ir para a célula, né? O grupo familiar, como a gente faz. E ele foi para essa célula, e lá ele conheceu Jesus. Lá ele teve a vida dele transformada. E tempos depois eles se casaram, hoje eles são pastores de uma grande igreja no Brasil. Quando eu assisti esse vídeo, esse testemunho, aquilo me edificou. A gente fala de tanta coisa, a gente busca tanta coisa, mas esse testemunho fala do maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e na vida de uma mulher. O homem e a mulher ser salvo por Jesus é o maior milagre. Você sabia que tem muita gente que tem muito dinheiro lá fora, mas não tem salvação, não foi salvo? Não é que não pode ser salvo, não foi salvo. Tem muita gente lá fora que é muita coisa para muita gente, mas não é conhecido diante de Deus, porque ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Então, quando eu ouvi esse testemunho, eu passei a semana pensando e entendendo que Deus tinha uma direção para nós falarmos sobre esse assunto, sobre esse momento. Eu quero falar com vocês sobre algumas histórias da Bíblia, de pessoas que tiveram uma experiência com Jesus. Algumas histórias na Bíblia. A primeira história é de Saulo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Diz assim: entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, 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 por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Saulo, ele sai em uma caçada contra a igreja da época, para perseguir os irmãos, os cristãos, os primeiros cristãos. Ele pega cartas de autorização para que pudesse fazer o que quisesse com eles. E quando ele estava lá empenhado na caça, empenhado em perseguir a igreja, você sabia que tem gente, né, que é empenhada em perseguir a igreja, né? Empenhado. Um exemplo, né? Ele fala, ele aceita tudo, mas quando ele vê uma igreja, ele vê um problema. Ele acha que um monte de igreja é um problema, um monte de bar não é problema, um monte de igreja, para que tanta igreja, né? O Saulo
estava empenhado em perseguir os irmãos. Mas quando ele estava indo no caminho, Jesus interrompeu ele. Jesus fez um clarão, ele fica cego, ele cai, ele começa a ouvir a voz de Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus. E daí ele pergunta quem é, e Jesus fala: eu sou Jesus a quem você está perseguindo, porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo, persegue o próprio Deus. E fala: Saulo, é duro esse caminho que você está trilhando, você perseguir a mim, perseguir a igreja. E ele está lá cego no chão. Jesus fala para ele: olha, você vai entrar na cidade e vai ter um homem que vai orar por você, vai falar com você tudo que você tem que fazer. Ali Saulo tem uma experiência com Jesus, né? Ele teve que ficar cego, ele teve que cair no chão, para ele poder parar e ouvir a voz de Cristo. Quantos de nós, teve que acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente parar para ouvir Jesus falar, para a gente dar atenção ao que ele estava falando? Porque se a gente estivesse bem, a gente continuava no caminho errado. Então ele passa por isso. Daí ele entra na cidade. Enquanto isso, Deus está falando com um homem chamado Ananias. Fala: Ananias, você vai numa rua tal, direita lá, e em tal casa tem um homem lá chamado Saulo. Ele está orando. A conversão é linda, né? Está cego, está vendo nada, mas ele estava lá orando e jejuando. E daí o Ananias pega e contesta aquilo ali: Senhor, o senhor não está sabendo quem que é aquele homem lá não. Aquele homem, ele persegue a igreja. Aquele homem, todo mundo tem medo dele. Aquele homem é horrível. E daí Deus fala: Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Querido, nós já fomos isso. De repente alguém já falou isso de nós: olha, aquele lá não serve para o reino, aquele lá não serve para a igreja, aquele lá já fez um monte de bobagem, aquele lá errou na vida. Mas aí Deus olhou para nós, como olhou para Saulo, e falou: não, para mim eles são um vaso escolhido, eu escolhi. Daí o Ananias aceita, e daí vai lá e põe a mão na cabeça do Saulo, ora por ele, as escamas caem dos olhos dele, ele volta a enxergar. Essa foi a conversão de Saulo. Esse foi o encontro de Saulo com Jesus. Foi ali que tudo mudou na vida dele. Foi nesse momento que tudo mudou. Lucas 7:11 fala sobre uma viúva e um filho morto. Lucas 7:11 diz: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-lo, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: o grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Olha que história bacana. Vamos contar as duas histórias. A história dessa viúva de Naim, se ela fosse falar para nós, ela falaria: eu estava indo sepultar o meu filho, ele estava morto, quando pelo caminho encontramos Jesus, e ele ressuscitou o meu filho. Eu consigo ouvir essa mãe falando isso para os outros. Eu consigo, ver essa mãe saindo desse cenário e falando para as pessoas: olha, esse menino aqui estava morto, a gente já estava carregando ele para o cemitério, Jesus apareceu e Jesus restituiu ele a mim, Jesus ressuscitou e trouxe ele de volta. Aleluia. E a história do filho, da viúva: eu estava morto, minha mãe estava a caminho de me enterrar, mas Jesus me ressuscitou. Aleluia. Querido, essa família aqui, ela teve uma experiência com Cristo maravilhosa. João 4 fala sobre a mulher samaritana. No verso 3 a seguir, fala
que Jesus ele vai até a região, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, em que chega lá, encontra uma mulher na beira do poço, e começa a falar com ela. Ela resiste, porque o samaritano não conversava com o judeu não conversava com o samaritano. Daí ela fala assim: olha, você é judeu, está falando comigo, o que você está fazendo? E daí Jesus fala: olha, se você soubesse quem está falando, você ia me pedir, eu te daria água viva. Ela fala: olha, você não tem como tirar água do poço, o poço é fundo, como que isso vai acontecer? Daí Jesus fala assim: olha, qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Daí Jesus fala isso para ela, ela fala assim: me dá dessa água, para que eu não precise voltar mais aqui. Daí Jesus olha para ela e fala: vai, chama o teu marido e vem aqui. E ela fala: eu não tenho marido. E daí Jesus toca na ferida dela: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Jesus se revela a essa mulher samaritana. E qual que era a história dessa mulher? Ela poderia dizer para nós: eu era uma mulher que carregava marcas em minha vida, marcas de divórcios, marcas de divórcios, marcas de relacionamentos frustrados. Eu era uma mulher que tinha sede de ter uma família, uma sede dentro de mim que nada preenchia, nada saciava. Daí ela poderia dizer para nós: mas um dia eu fui ao poço, como de costume, eu fui tirar água, e lá eu encontrei Jesus. Lá eu tive um encontro com Jesus. Queridos, depois desse encontro com Jesus, essa mulher se tornou uma evangelista, porque ela sai desse encontro, ela vai lá para a cidade dela, ela começa a pregar para as pessoas. Querido, é impossível alguém que teve uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, não falar de Jesus para os outros, não querer comunicar aquilo que Jesus fez na sua vida. É impossível. Essa mulher vai lá e conta para as pessoas, e as pessoas sabiam quem ela era antes, e agora vê nela uma luz, porque quem é filho de Deus tem uma luz de Deus na vida dele, é diferente. Querido, filho de Deus sabe, a aparência é outra, está entendendo? Como diz o Joseph, não envelhece, continua belo, continua forte, vigoroso, continua frutificando, está entendendo? Eu tenho certeza que quando olharam para ela, viram: não, essa mulher está diferente, essa mulher tem uma coisa diferente, e era o encontro que ela havia tido com Jesus. Em Marcos 5 fala sobre um chefe da sinagoga chamado Jairo. E esse príncipe da sinagoga, ele ignora tudo aquilo que eles eram presos de tradição religiosa, porque ele tinha uma filha de 12 anos em casa que estava muito doente, e a sinagoga não podia fazer nada pela filha dele. Os religiosos que cercavam ele não podiam fazer nada pela filha dele. Então ele ignora a posição dele, porque ele ouviu falar de Jesus. Então ele vai até Jesus, e ele vai acreditando: se eu falar com Jesus, Jesus pode ajudar minha filha. Se eu falar com Jesus, Jesus pode curar minha filha. Então eu vou até Jesus. Então ele vai, e quando ele chega até Jesus, ele diz assim, ele pediu, no verso 23, ele pediu aos prantos com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem, põe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Então Jairo agora está andando com Jesus na frente de todo mundo, e para a gente parece muito normal isso, mas para alguém que era chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga, a sinagoga não aceitava Jesus. A sinagoga era uma oposição ao ministério de Cristo. E Jairo sair na rua andando com Jesus, querido, ele colocou tudo a perder na vida dele, tudo. A posição dele, o que falaram dele depois disso? Não, o príncipe andando com Jesus,
com esse homem aí? Mas ele ignorou tudo isso e começou a andar com Jesus, na direção da casa dele. Em algum momento, umas pessoas interromperam e quiseram desanimar ele. Quiseram falar para ele: olha, não adianta mais andar com Jesus. Quem sabe alguém fala assim: olha, quando você saiu de casa, tua filha estava doente, mas estava viva. Agora você está andando com esse Jesus, tua filha já morreu, não adianta mais. Para frustrar, para desanimar. Quantas pessoas o inimigo já tentou fazer a gente se frustrar, desanimar, parar? Quantas pessoas, às vezes, a sua própria família foi usada para liberar uma palavra negativa, sabe, para tentar minar a sua fé. Mas Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, continue acreditando. Fala para o teu irmão: continue acreditando. Continue crendo, continue acreditando. E Jairo, ele insiste naquela fé e continua a caminhada dele com Jesus até a casa dele. Jesus chega na casa dele, ressuscita a filha dele, devolve a filha dele para ele. Aleluia. Querido, essa fé em Deus que nós temos, querido, ela é poderosa. Ela é poderosa. Você não perde de andar com Jesus, você não perde de entregar a vida para Jesus, você não perde de fazer parte do reino de Deus. Perder o mundo, irmão, o que você perde? Perder o mundo? Tudo é perda se nós não temos Jesus. O resto é resto. Tem um monte de gente com muita coisa lá fora querendo morrer, querendo tirar a própria vida. Você não perde. A melhor coisa que um homem ou uma mulher pode fazer é andar com Jesus, é servir a Deus. Nós temos que falar isso para os nossos filhos, nós temos que falar isso para a nossa família. Anda com Jesus, viva com Jesus, tenha uma vida com Deus, porque isso vale a pena, isso traz resultados na nossa vida. Acima de tudo, o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Jairo teve a sua filhinha de volta. Qual era a história do Jairo? Eu era príncipe da sinagoga, minha filhinha de 12 anos estava muito doente. Eu ouvi falar de Jesus e acreditei que Ele poderia ajudar minha filha. Deixei tudo de lado, fui até Jesus pedir sua ajuda. No caminho pessoas vieram me desanimar, dizendo: não adianta mais, sua filha morreu. Mas Jesus me disse: continue acreditando. Eu continuei andando com Jesus e Ele foi em minha casa e ressuscitou a minha filha. Qual é a conclusão? Nós falamos da história do pastor Naor, do início, aquele homem que ligou para a moça, que foi num restaurante com ela, que foi na célula com ela, que aceitou Jesus, que casou com a moça tempos depois e se tornaram pastores, depois desse encontro com Jesus. A história de Saulo, que se tornou o maior apóstolo da Bíblia. Querido, Jesus sempre vai te levar para um nível maior. Jesus sempre vai nos levar para um nível muito maior do que aquele que a gente estava vivendo. Ele se tornou o maior apóstolo da palavra, onde aquilo que cremos, aquilo que entendemos sobre a graça, sobre o amor de Deus, foi dado a Ele como revelação. Nós falamos da história da viúva de Naim, do seu filho, a história da mulher samaritana, falamos da história de Jairo, o príncipe da sinagoga. E qual é a sua história com Jesus? Qual é a sua história? Porque a sua vida não pode, você não pode chegar só a um nível de ter uma religião. Você tem que ter um encontro com Jesus. Qual é a sua história? O que você pode falar para as pessoas que Jesus fez na sua vida? O que você pode falar para as pessoas que mudou na tua vida? Porque Jesus mudou a história antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário aponta para isso. Mas tem gente que, se falar: olha, fala o que Jesus fez na tua vida, ele não vai saber o que, ele não consegue ver um marco, um divisor de águas. E querido, isso é muito claro. Jesus fez muita coisa, isso é muito
Isso é fraco. Como assim, pastor? Entendo o que eu vou falar. A manifestação de Cristo em nós deixa uma marca. A gente sabe quando aconteceu. Eu sei quando aconteceu na minha vida. Com 12 anos eu fui batizado, eu já ia na igreja. Eu cresci, passei a adolescência, a juventude. Me casei com 18 anos. Eu ia no ambiente certo, eu estava no lugar certo. Eu fiz parte de uma casa que sinais aconteciam, milagres aconteciam. Só que eu ainda não tinha tido o meu encontro com Deus. Eu ainda não tinha tido a minha experiência com Jesus. E eu fui ter essa experiência com Jesus depois de casado. Quando eu realmente reconheci os meus pecados. Quando eu entendi que eu precisava de um Salvador. E quando eu estava indo do trabalho para minha casa, em cima de uma moto, chorando. Porque Deus usou um jovem para ir no meu trabalho e falar: Jesus te ama. E eu fui chorando e falei: Jesus, se o Senhor me ama, muda a minha vida. Se o Senhor me ama, me liberta do pecado, me liberta de tudo isso. Porque eu quero te servir. Eu quero estar na tua casa. Eu sei que foi ali que a minha vida mudou. Tudo que eu fiz de me batizar, de ir para a igreja, foi bom, foi. Era uma preparação, mas chegou um tempo que eu tive que ter uma experiência. Você precisa ter a sua experiência com Jesus, a sua experiência com Deus, esse Deus que é verdadeiro. O Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus eternamente. Por que a gente tem gente que vai saindo da igreja por qualquer coisa? São pessoas que não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Porque se ele tiver um encontro, querido, ele permanece, ele suporta as situações. Nada justifica uma pessoa deixar Jesus para ir para servir os demônios, igual a gente está vendo nos nossos dias. Nada. Nada. A minha história é de um pecador que foi salvo. A minha história é de um casamento que foi restaurado. Se não fosse Jesus, querido, nem família eu tinha. Nem família eu tinha. A verdade é essa. A minha história é de um homem que Deus vai levar a lugares que eu nunca sonhei, a lugares que eu nunca imaginei. Deus já está fazendo isso, querido. Nós estamos vendo coisas que eu estou vendo coisas que eu nunca vi. Nunca. Mas esse é o Deus que nós servimos. Se você não entregou a tua vida para Jesus ainda, entrega. Pastor, eu não tive uma experiência ainda. Fala: Jesus, eu quero ter essa experiência, eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Jó falou: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Falei: Jesus, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero ter uma experiência, eu quero ter um encontro. Eu quero que o Senhor more no meu coração, Jesus. Você tem que falar isso. Você tem que dar legalidade para que Cristo se revele a você. É você, querido. Não é só sobre ter uma religião. É sobre ter Jesus. Jesus em nós. Porque daí a gente tem o que pregar para as pessoas. O que eu vou pregar, pastor? Você vai falar do que Jesus fez na sua vida. O que mudou na tua vida. E é tão legal que quando Jesus salva a gente tem coragem de falar o que Jesus fez na nossa vida. Coragem. Né? Antes de ser salvo, a gente fica se escondendo. É ou não é? Se escondendo. Né? Para ninguém ver o nosso pecado. Para que ninguém ver o que a gente está fazendo de errado. Mas quando Jesus salva a gente de verdade, a gente tem coragem de falar: Jesus me libertou da pornografia, Jesus me libertou das drogas, Jesus me libertou do álcool, Jesus me libertou do pecado. Porque agora você é livre em Jesus. Amém, pessoal? Qual é a sua história com Jesus? Qual? Se você não teve, você vai orar hoje e vai falar: Jesus, eu quero ter essa experiência contigo. Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Jesus mudou a vida de todas essas pessoas que eu falei para você.
Todas. De morto passou a viver. Quem sabe tem alguém morto na tua casa. Jesus vai ressuscitar em nome de Jesus. Vai dar vida novamente em nome de Jesus. Você crê? O morto espiritualmente é aquele que ele já não quer mais ir na igreja, pastor. Ele já não sente mais falta. Não, vamos orar, você vai orar e Jesus vai trazer ele de volta.